Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje super feliz porque nós vamos falar sobre o coração de Deus. Eu amo o Antigo Testamento porque o Novo Testamento é bem faça assim, era isso que ele queria dizer e tal, mas aqui é Deus se apresentando e hoje vai ser bem especial para a gente, tá? Mas antes vamos orar. Ó Deus, obrigada, porque você é o Deus. Eu não me não cabe na minha cabeça. Você é o Criador do universo. Você é o Criador do universo. Mas você não somente nos criou e disse para a gente dominar sobre a terra, mas você sabe quantos fios de cabelo a gente tem na nossa cabeça. E você ainda quer mostrar para nós o seu coração, do que você quer, do que você se importa. Deus, você é tão tremendo, você é tão inimaginável. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, coloca teu Espírito Santo no nosso meio mais intencionalmente, nessa manhã e nesse momento, quando alguém estiver vendo esse vídeo, que você possa se revelar cada vez mais e a gente possa ser cada vez mais atraído para você. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A gente continua em Deuteronômio, né? Mas chegaremos ao fim. Já vejo a luz no final do túnel. Estamos chegando lá. Semana passada, nós vimos os capítulos 19, 20 e 21, né? Falamos de novo sobre cidades de refúgio. Nós falamos sobre as regras da guerra, né? Um Deus bom que diz assim: olha, antes de guerrear com vocês. Vocês querem sair daí sem guerra nenhuma? Se for o caso, pode sair, porque a gente só quer ocupar a terra, não quer matar vocês. Mas aí, se não quisessem, vinha o Deus Todo-Poderoso ali, né? Como é que Deus se importa, né, com o sangue que cai na terra, um sangue de homicídio? Ele fala a respeito dos direitos, né, dos filhos, como castigar, cuidar de filhos rebeldes. Enfim, ele se preocupa muito com isso. E a gente continuará vendo, né, a respeito do coração de Deus essa manhã, mas de uma forma muito mais, eu não sei, minuciosa, sabe? É muito especial isso aqui. Vamos lá, minha gente. Vamos para os capítulos 22 a 24 hoje, se Deus permitir, né? Começando no capítulo 22. Veja bem como Deus fala. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato. Guarda isso que a gente vai ficar repetindo. Não ignore o fato. Não passe adiante, faça de conta que não viu. Não ignore o fato. Mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se ele não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa ou com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. Isso aqui me lembrou da parábola do bom samaritano, né? Enfim, minha gente, Deus condena a omissão da gente diante do infortúnio do outro. Aconteceu alguma coisa com o outro, não é problema meu, não foi minha culpa, mas Deus está dizendo: não se omita, não ignore o fato, fique prestando atenção, olhe, ajude, avise, tente ajudar a resolver. Se não der, você não sabe como resolver, segura a onda, guarda aí, pode ser que você tenha uma oportunidade mais à frente, né? Mas se alguém está ali tentando levantar alguma coisa que é mais pesado que a pessoa pode carregar, vá lá e carregue junto. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que se importa com os outros. E a gente vai ver que ele se importa até com os animais pequenininhos. Minha gente, hoje é para Ana Cristina, ele se importa com os passarinhos. Hoje vem, viu? Hoje vem o coração de Deus, porque a gente estava falando muito de guerras, né, de conquistas, etc. E Deus vai falando de coisas que a gente nem pensa, né? Vamos para frente. Versículo 5: a mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, detesta, perdão, detesta
todo aquele que assim procede. Minha gente, naquela época, a adoração de ídolos pagãos era cheia de práticas sexuais, tinha os sacerdotes, né, das deusas, e eles tinham sexo em louvor àquele Deus, né? Um sexo ilícito, um sexo do jeito que Deus não quer, que fora do casamento, né? E aí eles faziam também o travestir-se, né? Vestir-se com uma roupa do sexo oposto. Desde aquele tempo, o inimigo já fazia essa troca. E, gente, a gente não precisa falar de como está acontecendo, né? Hoje em dia é uma prática popular no mundo e pessoas querem brigar pelo direito de fazer isso porque não conhecem a Deus. Isso é o quê? A gente entende que isso é um distúrbio de identidade. Por algum motivo, eu não sei, às vezes o pai era violento, bebia, chegava em casa bêbado, batia na mãe, quebrava tudo, batia nos irmãos, tinha violência, né? Aí a mulher pensa, eu não quero isso para mim, eu não quero um homem, eu quero alguém delicado, cuidadoso, feito a minha mãe, né? Alguém que não vá me agredir dessa forma ou de outra forma, minha gente. Há muitas maneiras de ver isso e eu vou dizer, as pessoas que pensam que isso é alguma coisa lícita, elas precisam de muito amor, muito amor. Não porque isso seja uma condição efetiva, né, ali, mas porque essas pessoas precisam conhecer a Deus. A gente ora por elas, a gente faz o que a gente pode para encorajar a sua descoberta da sua identidade como filho ou filha do Deus Altíssimo, né? E aí a gente precisa, né, não acusar essas pessoas que têm essa dificuldade do entendimento, né, esse engano, na verdade, mas a gente precisa realmente entender que, do ponto de vista bíblico, Deus dá muita ênfase à questão macho e fêmea, né? Eu separei aqui alguns versículos para começar a anotar aí, né? A respeito disso. Gênesis, logo no começo, na criação, Gênesis 1:27 diz: Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vocês estão vendo como ele diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. O homem quer dizer o ser humano, esse homem aí, né? Não é só o homem, a imagem e a mulher, não é. Não. O homem, o ser humano, ele criou, Deus criou à sua imagem e semelhança. Mas depois ele adiciona: homem e mulher os criou. Gênesis ainda, capítulo 5, versículo 2 diz: Quando Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Estão vendo de novo? De novo a repetição, né? Ele criou o ser humano à semelhança de Deus. E homem e mulher os criou separadamente. Deus está muito interessado em que a gente realmente tenha muita clareza na nossa identidade, né? Com os seus filhos, a nossa constituição, o nosso temperamento, o nosso caráter, nós fomos feitos para refletir a imagem de Deus, né? O nosso propósito, nós temos um propósito de vida, nós temos um papel a exercer, né? Que Deus planejou e Ele nos formou para isso, né? E aí não está escrito explicitamente, mas muitos comentaristas associam essa questão da vestimenta com os papéis de homem e mulher, né? Então, hoje a gente vê muita coisa revertida. É o homem que fica aí relaxando e a mulher tem que assumir as coisas do lar e troca a lâmpada e vai pagar as contas e vai fazer não sei o quê, vai resolver não sei o que lá. Não que você não possa fazer uma coisa assim, mas a questão do homem proteger a mulher, do homem cuidar da mulher, né? Como o pastor, né? Do lar.
E a mulher de ser ajudadora do homem, não é ajudadora que fica abaixo, como a gente tem no nosso entendimento distorcido dessa palavra, né, no nosso idioma. Esse ajudador que Deus fala é como o Espírito Santo, que é igual a Deus. É igual a Deus, mas ele é chamado de ajudador, porque esse é o papel dele, é o de apoio, é o de encorajamento, né? É aquele que facilita as coisas, e a mulher tem essa coisa, né, de facilitar. Então é importante que a gente entenda que os papéis na sociedade, os papéis na vida cotidiana, os papéis no nosso dia a dia são muito importantes. E a gente tem que descobrir qual é o nosso papel. Eu quero colocar ainda mais dois versículos aqui, relacionados a isso. Efésios 5, 22 a 24. Muita gente conhece isso aqui. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, não é a cabeça, a gente sabe de outra cabeça que tem em Cristo, né? A cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então não é uma coisa diferente, né? Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, o homem é a cabeça da sua esposa. E aí, continuando ainda o texto, né? Do qual ele é o Salvador, Jesus, né? Versículo 24: como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. É uma questão de papel, minha gente, não é uma questão de quem manda. Eu já tive essa impressão antigamente, assim, essa história de cabeça, eu dizia assim, eu quero confessar a vocês aqui agora, eu dizia assim, olha, se Deus quisesse que eu usasse a cabeça dos outros, ele me dava, não me dava uma cabeça tão boa quanto a que eu tenho. Eu tinha essa postura, realmente, até que Deus me revelou na palavra dele. O que que isso significa? Minha gente, é muito bom a gente ter o entendimento do olhar de Deus, do coração de Deus. Para isso, né? Porque ele me deu uma cabeça muito boa, glória a Deus, mas ele quer que essa cabeça se posicione segundo a vontade dele. Percebe? Vamos para frente. Último versículo, 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem, quando você entender esse homem, é o ser humano, né? De todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. A gente não vai fazer teologia aqui agora, né? Mas a questão é essa, né? A gente tem isso aí, a gente podia falar uma série de coisas. Esse trecho aqui de 1 Coríntios 11 é aquele que fala da mulher com a cabeça coberta e tarará, tarará. A gente tudo vem para a igreja aqui com a cabeça descoberta, porque aquilo tinha um sentido naquela época. Aliás, muita coisa por aqui faz sentido nessa época. Eu vou tentar trazer tudo para o nosso sentido no dia de hoje, tá bom? Então vamos junto agora para o versículo 6 do nosso capítulo, que a gente está lendo 22 de Deuteronômio, tá? Versículo 6. Se você passar por um ninho de pássaros, quer seja em uma árvore, quer seja no chão, ele está lá quietinho no canto dele, ou ele caiu, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe e os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Gente, aqui tem dois aspectos muito importantes, sutis, mas extremamente importantes. Primeiro, obediência. A gente precisa, cada mandamento de Deus, mesmo pequenininho, como, olha, tá vendo um ninho de passarinho? Pegue os ovinhos, mas não mexa na mamãe. Não mexa na mamãe. Por quê? Porque como a palavra está dizendo aqui, né? Cada vez que você obedece, você atrai a bênção para você. Deus abençoa o coração obediente. Eu sou aquela que tento, né? Não que eu consiga, não que eu consiga. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas eu tento obedecer, mesmo que eu não entenda. Aliás, mesmo que eu não concorde. Quando eu não concordo, eu vou lá e converso com o senhor. Ó, vê bem, ó, esse negócio aqui tá bom, não. Não gostando, não. Não tô gostando. Mas
no fim, tem que acabar obedecendo. Quanto mais eu brigo, mais eu obedeço. Assim, é melhor nem me brigar muito, porque chega lá. Mas, vê. É muito importante que a gente aprenda que obediência é fonte de bênção. E esse trecho que a gente leu, terminando no versículo 7 diz: para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa, porque é um princípio de vida, né? A gente está falando de princípios de vida, não é um ato particular em si, mas é como você encara a vida, como você se comporta, a sua postura. A segunda coisa importante que a gente quer falar sobre isso é que a ave-mãe, ela deve ser poupada, Deus diz. Isso preserva a continuidade da vida. Você vê, você pode até, tô com fome, quero comer os ovos, né? Caiu na minha frente. Você pode comer os ovos, mas a mãe, ela é fonte de vida, continuidade de vida. Ela pode gerar outros ovos, né? Ela pode gerar mais vida. Então a gente está preocupado com isso. E isso é um princípio de mordomia cristã. Preste atenção, porque Deus, ele sabe que a gente tem bens, ele sabe que a gente anseia por bens, mas ele ensina a gente como cuidar dos nossos bens. A gente pode desfrutar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Desfrutar do ovinho, pode desfrutar, mas a gente não pode destruir a fonte produtora. Eu não posso destruir o meu emprego, eu estou de saco cheio, não vou mais não. Ou fazer alguma coisa, né, que não seja correta, ou que você acha que é correta, mas não segue a direção da liderança que alguém colocou em cima de você. Então, é importante que a gente observe esses princípios, o princípio da obediência, né, e o princípio da mordomia. Vamos para frente, versículo 8. Ah, essa eu gosto, eu botei até no anúncio aí, uma norma de construção. Diz assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito ao redor do terraço, para que não caia sobre a sua casa a culpa de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Minha gente, o que é interessante aqui, né? Por uma questão climática, lá é muito quente na terra de Israel, né? Ela é muito quente. Aí as casas de Israel, eu não sei como é hoje, nunca fui, queria ir. Elas sempre têm uma laje em cima. E essas lajes, esses telhados planos, assim, eles ofereciam espaço para várias coisas, atividades domésticas, então eles secavam grãos ali naquele lugar. Era um lugar de interação da família, eles se reuniam lá. E era um lugar também onde às vezes eles dormiam por causa do calor, porque estava muito quente lá dentro, abafado, como a gente diz, né? A gente é nordestino, a gente entende isso. E aí eles dormiam ali, naquele terraço. Mas aquele terraço oferecia um perigo de alguém cair lá de cima. E aí Deus coloca uma norma. E sabe o que eu descobri estudando para isso daqui hoje? Que hoje tem uma norma, uma regulamentação, chama Norma Regulamentadora, NR, da ABNT, dizendo que toda superfície de altura acima de 2 metros, 2 metros é maior do que eu, né? Um pouquinho assim, mas já oferece perigo de quebrar uma perna, um braço, se você cair. Isso pela ABNT exige uma proteção de altura mínima de 1,20 m, sabia? Quando você sobe a escada, tem que ter um corrimão, tem que ter essa proteção, porque se você chegar nessa altura aqui, aquilo passou de 2 metros, você tem que ter uma proteção, e essa proteção tem uma altura mínima. Aí você tem a varanda do seu terraço, você está num apartamento, você tem que ter a proteção, é uma norma, né? Não é bonitinho, não é nada. Tem uma norma que tem a altura, né? A separação das divisórias, para você não cair pelo meio. É interessantíssimo, minha gente. Não posso falar muito aqui, mas é muito interessante. Amar o próximo, não é socorrer o próximo, né? Amar o próximo é evitar que ele caia. Não é assim, eita, caiu, vou ajudar. Não, evite que ele caia, porque isso é o amor preventivo de Deus. Mais para frente, versículo 9, estou aqui de olho no relógio. 9, 10, 11 e 12 são quatro leis a respeito de separação. Preste atenção, vou ler rapidinho. Não plante dois tipos de semente na sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. 10.
Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. 11. Não use roupas de lã misturada com linho. 12. Faça borlas nas quatro pontas do manto que você usa para cobrir-se. Gente, cada uma dessas leis tinha como objetivo separar Israel dos seus vizinhos, aqueles povos pagãos que habitavam a terra. Para a gente não faz muito sentido, né? Vai plantar dois tipos de semente na vinha. Olha, isso tem a ver com Levítico, tá lá, Levítico 19, 19. Eu botei aqui pra gente. Esses eram hábitos pagãos, essa coisa de misturar semente ali, esses hábitos não existem mais, né? Mas permanece o princípio de não copiar os pagãos. Os pagãos faziam isso, mas aquele povo não podia copiar os pagãos. Presta atenção no princípio, porque nem eu e você, provavelmente, né, somos agricultores, a gente não vai plantar vinha, mas a gente precisa aprender a fazer uma separação, né? Uma separação. Versículo 10. Isso me lembrou uma coisa, veja, você já conhece, eu acho, né? 2 Coríntios 6,14 fala assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? O que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Vocês estão vendo que não tem nada a ver com boi e jumento debaixo do mesmo jugo? É porque é uma coisa desigual. Nós somos separados. Olha, não é que a gente é melhor do que ninguém, viu? Queria eu que nós fôssemos assim, esse cara é crente, então 100%. Aí toda hora a gente acorda que acaba é crente, mas é humano. Então, a gente esbarra o tempo todo na impropriedade, eu diria assim, né? De alguém que é crente e a forma como se comporta, que não é parecendo, refletindo, né, o caráter de Cristo. Mas a gente precisa entender que deve haver uma diferença entre nós e que a gente não deve se colocar em julgo desigual. Por quê? Porque não anda, minha gente, fica mancando, fica mancando. A gente precisa de um julgo igual, tá? Mais para frente um pouquinho, o versículo 12, né, a respeito dessas borlas nas quatro pontas do manto. Isso aí já foi ordenado lá atrás, né? Lá atrás, isso estava em Números 15, quando a gente falou de regras, de leis, né? Números 15 é um trechão, eu não vou ler aqui, 37 a 41, se você quiser olhar depois, eu peguei o versículo 37, ele diz: quando virem essas franjas que ele ordenou, né? Deus ordenou, vocês se lembrarão de que devem obedecer a todos os mandamentos do Senhor e de que não devem se prostituir, nem seguir a cobiça do seu coração, nem dos seus olhos. Olha, Deus está falando aqui, não é exatamente da borda, do manto, da roupa, né? A gente acabou de falar de vestes. Não é sobre a roupa, não é sobre as dobras ali, é sobre lembrar que você deve obedecer a todos os mandamentos do Senhor. É só isso. Sem ir para frente. Você pode meditar o dia inteiro, viu, minha gente? Eu adoraria se você meditasse sobre isso assim, mas eu quero passar adiante, porque tem muita coisa interessante aqui. Quando elas são colocadas todas juntas, você fica assim, eu fiquei. Enfim, versículos 13 a 22. Eu não vou ler 13 a 22, por quê? Porque fala sobre diferentes formas de violação do casamento. Tem a ver com o casamento daquela época, tem a ver com apedrejar e etc. Então, eu quero trazer isso para o dia de hoje, minha gente. Primeiro, o que é que está escrito ali que hoje permanece? Relacionamentos sexuais não devem acontecer fora do casamento. A gente sabe disso, sabe, mas é bom a gente estar lembrando sempre, né? É bom a gente estar lembrando sempre. Por quê? Porque a tentação vem, né? A tentação vem. Aconteceu até com Davi, aquele homem que tinha, era segundo o coração de Deus, pelo próprio Deus, né? Cuidar aí, você faça uma oraçãozinha antes de sair de casa.
Senhor, cuida de mim, cuida da minha família, cuida do meu compromisso, né, da minha aliança com o meu cônjuge. Vai em frente. Enfim. Outro ponto, deve haver honestidade, compromisso, cumplicidade. Eu amo essa palavra, né? Cumplicidade, coisa que você faz junto, né? Tem muitas ameaças por aí, né? Além do adultério, além da violência sexual, há muitas tentativas de quebrar, né? A aliança que você faz. E entenda, de novo, a gente não tem espaço aqui para falar sobre casamento, mas Deus entende o casamento entre um homem e uma mulher como o casamento do noivo com a noiva, né? É o próprio Deus com a sua igreja. É uma coisa extremamente importante e inviolável, né? Não é permitido o adultério nesse meio, a traição naquele meio. Então, Deus está falando a respeito disso aí. Então, o que é que deve evitar? Qualquer facilidade, né? Em viagens, em coisas assim. Você permanece blindado, blindada com relação a isso. Fazer escolhas prudentes, né? Pensamento sempre no alto. Aí tem também os versículos 23 a 30 que tem as leis relativas ao estupro. Também não vamos ler aqui, hoje nós estamos debaixo de outra lei, né? No entanto, o estupro é um mal muito presente no nosso meio, nos dias de hoje. Ele acontece, né? Frequentemente com pessoas próximas do lar. Então, a gente precisa fazer isso, né? Estar preocupado no resguardo, a não exposição. Minha gente, de novo, não dá para a gente falar aqui 10 horas a respeito disso, mas tenha sempre o cuidado com seus filhos e filhas de qualquer idade, sabe? De qualquer idade. Não somente dentro do seu lar, como fora, com quem sai. Ah, eu conheço o pai e a mãe. Conhece? Conhece as visitas? Conhece quem estava lá? Conhece quem vai passar perto? Conhece quem veio tomar uma cervejinha? É importante que você resguarde, porque muitas histórias dentro de tetos, né? De parentes ou amigos acontecem. Então, vamos cuidar e resguardar nossos filhos, filhas, netos, primos. Também acontece entre primos, minha gente? É sério, o mal ele está por todo lado e a gente precisa preservar, né? A santidade de Deus, o cuidado de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos queridos, tá? Vamos passar para o capítulo 23. São regras sobre a assembleia, são regras sobre a presença, né? Em unidade diante de Deus. E aí, eu vou ler rapidinho os versículos 1 e 2 do capítulo 23. Nenhum homem cujos testículos tiverem sido esmagados ou cujo membro viril tiver sido amputado poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá estar na Assembleia do Senhor, nem nenhum dos seus descendentes, até a 10ª geração. Gente, eu li isso aqui explicitamente. Por quê? Porque eu quero esclarecer para você que, olhando o texto de uma forma mais ampla, primeiro, isso aqui não se aplica à Assembleia diante de Deus, o que hoje a gente chama de igreja, né? Esse fato aqui é uma questão política a respeito de papéis políticos e não uma questão religiosa, uma questão da presença diante do Senhor. Isso porque a gente, por que eu acho que é importante a gente entender? Porque Deus não faz exclusão de pessoas para estar diante dele. E aí, para isso, eu vou trazer um trecho que é bem relevante e bem claro a respeito disso, de Isaías. Então, lendo aqui Isaías 56, 3 a 7. Fiz questão de ler isso aqui, em vez de ler o texto, né, do capítulo 23.
assim, que a gente vai omitir algumas coisas também, mas essa coisa de Isaías 56, 3 a 7, diz assim: que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer, exceto que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor. Aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno que não seja eliminado. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servir-lhe, servir ao Senhor, né? Para amar o nome do Senhor e prestar-lhe culto. Todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, estes eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vocês estão vendo como Deus é inclusivo? Deus é inclusivo, ele recebe todos. Então, eu estou falando isso por quê? Porque eu não quero que vocês se confundam com os versículos 1 e 2 desse capítulo 23. Essa exclusão da Assembleia, que está colocada aqui, né, na Assembleia do Senhor, não é, e você sabe que a palavra de Deus, ela não se desdiz, é isso ou é aquilo, é o que é, é o que é. Esse trecho aqui, do capítulo 23, ele não se refere à Assembleia de adoração a Deus, beleza? Estamos falando aqui de encargos políticos. Aí, por exemplo, a gente viu recentemente aí na série, né, que acabou semana passada, a respeito daquelas mulheres, né, na genealogia de Jesus, e a gente viu o caso de Ruth. Ruth era moabita, né, ela veio de outro povo, mas ela foi incluída e aceita, né, no povo de Deus. Então vamos para frente. Agora, Deus fala de alguns povos específicos. Ele fala dos amonitas e dos moabitas. Olha, aí ele, ó, guardou alguma coisa contra eles. Versículos 3 a 6. Nenhum moabita ou amonita, nem nenhum de seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Pois ele está resguardando de novo aquele pessoal ali, né? Mas ele não está dando espaço para esse povo. E escute por quê, que esse é o motivo, esse é importante. Pois eles não vieram ao encontro de vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, contrataram Balaão, lembra dessa história? A gente já falou disso aqui também. Filho de Beó, para vir de Petó, em Aranarquim, e pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, o seu Deus, ama vocês. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Então, Deus está alertando aqui. Está vendo aquele povo? Eu resolvi excluir aquele povo do meio de vocês. Por quê? Porque eles não tiveram um um comportamento, né, esperado, porque esse povo aqui, né, os amonitas e os moabitas, eles eram descendentes dos filhos de Ló. Minha gente, lembra das duas filhas de Ló? Aquelas duas doidinhas que embriagaram o pai, toda aquela história. Pronto, os amonitas e os moabitas eram desse povo aí, né? Mas veja, a gente acabou de falar de Ruth, que foi excluída dessa história. Então, para Deus, cada caso é um caso, viu? Ele tem as regras gerais ali, mas a misericórdia dele, ele dá para quem quer. Ruth, preste atenção, com a sua atitude de entrega, com aquela fidelidade que ela demonstrou a Noemi, sua sogra, ela sobrepôs essa regrinha geral aqui de todo mundo. A misericórdia de Deus é sem fim. Vamos para frente, agora vamos falar sobre mais outros povos específicos. Versículos 7 e 8. Não rejeitem o Edomita,
pois ele é irmão de vocês. Também não rejeitem o egípcio, aquele povo que da escravidão, porque viveram como estrangeiros na terra deles. A terceira geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Veja como Deus é um Deus detalhista. E se você não conhecer o coração dele, você diz: ah, tem essa regra, você esquece daquela outra. Ah, tem isso daqui, mas tem aquilo dali, né? A mente do Senhor. Os Edomitas, Edom, lembra vermelho? Esse é o outro nome de quem? Do vermelhinho. Isso mesmo, Esaú. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, minha gente. Os Edomitas são descendentes dele, ou seja, eles são sobrinhos de Israel, né? Esse povo você não deve rejeitar, porque são parentes próximos ali, aquela coisa, né? De quem é quem dá, quem come o ensopado de quem, aquela história, né? E os egípcios. Você precisa entender que, para Deus, o egípcio é como o útero, presta atenção aqui. O útero do nascimento do povo de Israel. O povo de Israel entrou no Egito como 70. Era a família de Jacó. Era a família de Jacó, com aqueles 12 filhos dele. Eles entraram aí, a Bíblia conta. Aí tem gente que fica aqui entre 70 e 75, tá bom, 70 a 75. Pá. Quando eles saíram de lá, eles eram milhares e era um povo com identidade. Era um povo que, apesar da escravidão do Egito, foi forjado. Eles saíram aos milhares, debaixo do poder de Deus. Eles entraram na fome, na miséria, né? Para serem acolhidos ali, toda aquela história de José e pá. Mas eles saíram como um povo gigante, grande, não diante dos exércitos dos outros, mas diante da família de 70, né, de Israel. Era aquele povo que Deus tinha prometido, né? E eles saíram debaixo do poder de Deus, com uma identidade. Ixi, vamos para frente. Versículos 15 e 16. Se um escravo se refugiar entre vocês, não o entregue nas mãos do seu senhor. Deixe-no viver no meio de vocês pelo tempo que desejar, e em qualquer cidade que escolher. Não o oprimam. Gente, Deus já está por aqui com escravidão. Ele fala sempre: ó, lembre-se que vocês foram escravos no Egito. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito. Aí tem um escravo fugitivo no meio de vocês, acolham. Agora, não é o escravo da terra, que aí tem outras regras que a gente já conversou recentemente também, muito recentemente, é o escravo do estrangeiro, tá? O estrangeiro fugitivo, tá certo? Versículos 17 e 18. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual, que havia aqueles que faziam prostituição por conta de adoração aos deuses pagãos, né? Versículo 18. Não tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois ambos são detestáveis ao Senhor, o seu Deus. Tudo isso era banido do Senhor. Ele não queria que o povo praticasse, e se houvesse algum lucro a respeito disso, ele diz: não traga isso diante de mim. Sabe, assim, dinheiro sujo, né? Ah, eu roubei ali, estou levando meu dízimo para o Senhor. Não, não traga o dízimo do seu roubo para o Senhor. Ele não quer saber disso. Isso é nojo, isso é podridão, e Deus não quer se alinhar com isso, minha gente. Nosso Deus é santo, santo, santo. Não traga o dízimo do que é ilícito, porque Deus não quer. Versículos 19 e 20. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, por alimento ou por qualquer coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juro do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe. De novo, olha a promessa da bênção: os abençoe em tudo que fizerem na terra em que vão entrar, para dela tomar posse.
Os estrangeiros podem ser cobrados, mas os da casa não podem ser cobrados. A gente precisa tratar bem os irmãos, cuidar uns dos outros. A gente tem um compromisso com o povo de Deus, minha gente, e a gente precisa levar isso bem a sério, né? Versículo 21. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Se, porém, você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a própria boca você fez espontaneamente um voto ao Senhor, o seu Deus. Olha, isso valia naquela época, isso vale agora. E é uma coisa que o povo de Deus repete o tempo todo. Eu ouvi isso antes de saber que isso era um versículo bíblico. Sim, 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 sim. A gente fala muito, né? Mas na hora do sim, sim, ser significado, você não sabe o que é isso? Vou lhe dizer. Mateus 5:37. Mateus, Evangelho, né? Novo Testamento. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. O que passar disso, sim, sim. Olha, eu disse que vou, eu vou. A gente está acostumado a dizer, vou ver, aí nem vai ver. Nem ver vai, você já sabe que não vai ali. A sua palavra, ela tem que ser confiável, minha gente. Ah, tá, vou fazer o possível, vou ver se dá. Você não vai poder, porque você não quer, porque você tem um compromisso, porque você está cansado, mas seja só sincero. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Tá na dúvida, tá. Agora, se você tiver na dúvida, mesmo você diz, eu estou na dúvida, eu vou lhe dar um retorno até não sei quando. Eu quero estar comprometido com a minha palavra, porque ele diz assim: cumpra o que os seus lábios prometeram, espontaneamente. A gente precisa entender o valor da nossa palavra, minha gente. Tiago também fala sobre isso. Eu não vou ler aqui, se você quiser, vá lá, anote aí, Tiago 5:12. Também fala sobre isso. Tiago, é aquela cartinha, ó, que eu amo. Uma hora dessa a gente vai ver Tiago na classe bíblica, porque eu amo, não hoje. Não, hoje. Vamos para frente, versículos 24 e 25. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer todas as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em uma cesta. Se entrarem, quando ele diz uma cesta, também não pode levar na saia, né, na camisa, tirar a camisa e fazer, não levar, né? Você pode comer ali, saciar a sua fome ou até o seu desejo, mas não pode levar para casa, né? Versículo 25: se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Bom, o que isso aqui representa, minha gente? É generosidade com aquele pobre e com aquele estrangeiro. Pense no coração de Deus e tente trazer isso para você. Deus, o cuidado do pobre e do estrangeiro. Verdadeiramente, minha gente. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ir para o Ministério de Ação Social, mas todo mundo que entra por essa porta deveria fazer a sua contribuição para o ministério social. Por quê? Porque Deus se importa. Está aqui ele dizendo: está aqui, tem o fruto, você tem a plantação, o estrangeiro pode desfrutar da sua plantação. Não pode levar, carregar, encher a mochila, não. Mas ele pode desfrutar daquilo ali. O pobre pode fazer isso. De novo, a gente viu isso no caso de Ruth, que era atuante, era uma lei que funcionava de verdade, né? E a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa a dar, né? Com leveza, com generosidade, com amor, minha gente. Porque a gente se preocupa muito com a nossa conta, mas a gente não se preocupa com a conta do outro. Mas aí, se eu for fazer isso, aí eu não posso botar meu filho no inglês, na natação, no futebol, no não sei o quê, na viagem da Disney, né? É verdade, mas o seu filho, ele vai.
ser uma pessoa muito melhor se você ensinar a ele a cuidar do outro, do que se você levar ele para Disney, sabia? Com certeza. Quer ir para Disney? Pode ir para Disney. Pode ir para Disney? Deve ir para Disney. Agora, sem se esquecer dos princípios de Deus, o princípio da generosidade e do cuidado com o outro. Amém? E agora a gente vai passar aqui de novo, né? Pelo capítulo 24, sem estar lendo muito o texto do capítulo 24. Você pode ler depois com calma, sem problema, ou se você está vendo o vídeo, para aí. Mas aqui a gente vai falar sobre leis de casamento, que são muito diferentes de hoje, né? Daquele tempo. Então, os versículos 1 a 4 ou só um que eu vou ler aqui, diz: se o homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais, o que é que ele faz? Como é que ele faz? Como é que ele se divorcia? E parará, parará, parará. Isso é aquela história de carta de divórcio e tal. Então, vamos aos princípios, a visão bíblica, né? E vamos olhar para o Novo Testamento. É um trecho que, assim, muito importante, muito radical, muito claro a respeito disso. Vamos ver Mateus 19, anota aí para você ler depois. Mateus 19, 8 e 9. Jesus, ele é questionado a respeito do divórcio, e alguém diz assim: ei, a lei, né? A lei, Moisés disse que o homem podia trazer da mulher carta de divórcio. Tchau, para ela. Jesus responde nessa ocasião aí. Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Oi? Ele está dizendo: vocês são muito duros para aguentar o que o meu coração de fato deseja. Ele diz, mas não foi assim desde o princípio. Eu estou continuando a leitura da gente em Mateus 19, tá? Não foi assim desde o princípio, diz Jesus. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Vocês estão entendendo que não é bem assim? Não é assim, não. Para Deus, o casamento é um laço até a morte, né? É isso que é dito lá no casamento, né? Até que a morte os separe. Aí a gente viu aqui um exceto por imoralidade sexual. Há sim, biblicamente, alguns aspectos, algumas situações em que hoje em dia, né, Novo Testamento, há o consentimento do divórcio, tá? E isso é muito importante para as pessoas entenderem que o nosso Deus é um Deus de princípio e não é um Deus de regulamento. Vocês entendem? Ele é um Deus que verdadeiramente funciona a respeito disso. Então, a questão da imoralidade sexual, a questão da traição, como há várias outras, a questão da violência. Então, se você está numa situação difícil, o conselho, não tenha dúvida, é busque ajuda espiritual, não somente da sua liderança, mas de uma liderança instituída, de uma liderança ungida. Vá para o seu pastor, vá para a sua pastora, converse a respeito disso, converse com Deus também a respeito disso, e ele vai lhe dar o encaminhamento. Eu quero continuar lendo aqui mais um versículo, Marcos 10, 11 e 12. Estão falando do mesmo assunto, né? E aí diz assim: ele respondeu, esse trecho aqui que eu vou falar é que o divórcio, ele pode surgir, né, do lado do homem ou do lado da mulher. Isso fica aqui claro em Marcos 10, 11 e 12. Ele respondeu: aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher, comete adultério com ela. Versículo 12. E se ela se divorciar do marido e se casar com outro homem, comete adultério. Ou seja, Deus está dizendo, você, no caso aqui é Jesus, né? Se você está separando
aqui porque teve algum motivo, mas você casar com outra mulher tem ocorrência de adultério. Por quê? Você separou, tem uma violência, tem uma traição, tem uma incompatibilidade, mas não é para você estar casando de novo. Essa é a regra geral de novo, minha gente. E o Novo Testamento fala também sobre a mulher crente com um marido descrente. Veja só, 1 Coríntios 7, 13 a 15 diz assim, versículo 13 de 1 Coríntios 7. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, minha gente, é muito importante que você entenda essa questão de casamento do ponto de vista de Deus. Ela é clara, mas ela é extremamente complexa e pessoal. Então, eu vou repetir. Você tem um problema, uma questão, a sua amiga, o seu amigo tem uma questão, procure um pastor sábio que vai lhe orientar, que vai lhe mostrar, não vai lhe enganar, dizer assim, não, volte para casa, leve mais uma paladinha, fique quietinha, né? Seja amorosa. Mas ela vai lhe orientar na condução do seu casamento, na condução da sua situação presente. Então, busque pessoas que têm um maior conhecimento do coração de Deus. E agora estamos chegando aqui no fim, né? Versículos 5 a 15 do nosso texto, né? De Deuteronômio 23, eu acho, né? Que a gente está aqui, 24, a gente está. Então, o que que ele diz aqui? Tem uns princípios de empatia. Eu não vou ler também de 5 a 15, mas tem uns princípios aí. Primeiro, não tomar como garantia o meio de subsistência do devedor. Ah, tá me devendo, vou levar o seu carrinho de pipoca. Você levou meu carrinho de pipoca, vai botar na sua garagem, porque para garantir que ele vai me pagar. Mas como é que ele vai me pagar se eu tirei o sustento dele? Não posso, né? Então, é importante que a gente seja razoável, né, com as pessoas, mesmo que elas é, estejam devendo alguma coisa para você. Outra, princípio, não sequestrar. É isso que está escrito de 5 a 15. Está falando de sequestro também, viu? Princípio: isolar-se para não espalhar doença de pele ou doença qualquer, né? Hoje em dia, bactéria, assim, eu estou doente, mas eu preciso ir no supermercado. Ah, tinha, e tudo. No outro dia, o caixa não pode trabalhar porque você espirrou na cara dele quando você podia ter se resguardado, né? Botado uma máscara, ou melhor ainda, pedir alguém para fazer uma compra e deixar na sua porta. Enfim, outra coisa, outro princípio que está aí nos versículos 5 a 15 de Deuteronômio 24: pagar o salário devido sem adiamento. Minha gente, eu já vi tanta gente trabalhar, 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 quando chega no fim do dia, uma diarista, né? Aí a mulher, outra vez que você vier, eu pago, estou sem dinheiro aqui agora. A pessoa está trabalhando, está contando, né? Aí vai pegar o fruto disso, vai para o supermercado, vai levar um jantar para a família, mas aí você não pagou o que devia, fica adiando, não adie, né? O pagamento de alguma coisa devida. Agora eu quero trazer para vocês alguns versículos que eu acho muito importantes, né? Para a gente esclarecer aqui rapidamente. 16. Versículo 16 do capítulo 24. Os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Isso é um princípio divino. Aquela história, né, de herança, de pecado do outro. Ah, porque um divorciou, o outro divorciou, o outro vai divorciar também. Não, nada disso. Essa herança maligna, ela pode ser quebrada com o sangue de Cristo. Nada disso. Ah, ele era louco, o outro era louco, esse também vai ser louco. Nada disso.
Deus quebra, né? Ele tem, o sangue de Cristo tem poder de quebrar o que a gente chama de herança geracional maligna, tá? Cada um com cada um. Às vezes você recebe isso na sua mente e você vivencia isso. Aí você realiza alguma coisa em que você acredita. Acredite em Deus, que é a melhor coisa que você pode fazer é crer em Deus, no seu poder e na sua vontade, nos seus planos para a sua vida. Amém? Versículo 19. Pula lá para o versículo 19 agora. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Versículo 20. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficou nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Não é eco, não. Vou ler o 21. Quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Versículo 22. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Gente, nós fomos escravos antes, escravos do pecado. Mas aí a gente conheceu esse Deus que se importa. Veja como ele fala no detalhe. Olha a história da lavoura, né? O feixe. Olha a história da azeitona, né? As oliveiras. Olha a história da vinha, as uvas. Deixe para o pobre, para o estrangeiro, para a viúva, para o órfão. A gente precisa se importar com essas pessoas. Eu e você, hoje você diz assim: ah, eu não planto nada, eu não tenho uma videira, eu não planto, não tenho uva, né? Não tenho nada. Gente, você tem o que você produz, o seu fruto do seu trabalho. E é muito importante que você lembre que você já foi escravo, você já foi excluído, mas agora você não é mais escravo e você não precisa ser conivente com a escravidão, com a falta do outro. Abra, né, divida aquilo que você tem com as pessoas, porque Deus ama isso, tá? Vários princípios encontrados aqui. Eu quero só lembrar isso para chamar vocês. Acorda aí, vai você abrir a telinha. Relacionamento com Deus, né? Reverência, obediência, relacionamentos interpessoais, né? Integridade, justiça, fidelidade, cuidado com o outro. Outra coisa, pureza interior, questionar, né? Guardar a sua mente, o seu coração, não se permitir nada, no meio do caminho, afaste-se da aparência do mal, diz a palavra, né? Detalhe, né? Deus ama todas as coisas certas, no grande e no pequeno. Deus não tem lei grande e lei pequena. Deus verdadeiramente quer que nós sejamos justos, honestos e generosos em tudo. Fala, Ana. Amém, amém, Kátia. Eu acho assim que esses 3 capítulos a gente podia voltar e mergulhar neles, né? Deve. E assim, você vê, a gente está falando aqui de Deuteronômio, né? E como esses princípios são atuais, como a gente precisa aplicar isso na vida da gente, né? Até essa coisa assim de que acontece, né? Às vezes, de um irmão tá precisando de um dinheiro, aí pede, aí você vai cobrar juro, às vezes você não paga, às vezes, tanto de um lado como do outro, né? Assim, essas coisas, assim, que ainda acontecem mesmo, veja, mesmo no meio cristão ainda acontecem essas coisas, né? Tanto desses que você falou, tanto em relação ao casamento, a uma quebra de aliança, uma traição, um adultério, essa coisa de jogo de para ganhar mais dinheiro, ou para a coisa também de você não pagar o devido salário, assim, tudo isso que você foi falando, para mim, são princípios que Deus está falando desde Deuteronômio, né? E que a gente precisa aplicar hoje, porque obediência é proteção, né? Obediência é proteção. E quando a gente anda nessa obediência, a gente é protegido, porque toda quebra de aliança ela traz consequências, né? Toda desobediência ela traz consequências e consequências eternas. Não é só uma consequênciazinha que, eu vou
eu não vou pagar esse salário devido, ou, eu não vou, eu vou cobrar um juro alto aqui, explorar essa pessoa, vai ser coisa só aqui. Não é aqui agora. O que a gente faz Exato. repercute no nosso destino eterno, né? Então, o desafio aqui é a gente viver isso, viver em honestidade, viver em obediência, viver essa integridade, viver esse compromisso, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, realmente, né? Que a gente seja correto nas nossas coisas, em todas as áreas da nossa vida, né? Com o uso do dinheiro, com o casamento, com os relacionamentos, com tudo, assim. Eu acho esse é o desejo de Deus e eu acho que isso evitaria muitos males na nossa própria vida, sabe? Na nossa própria vida mesmo, porque a obediência ela é proteção. É importante, é importantésimo, né? E tem coisas lá, eu tô com você de que, ó, Eduardo, vem aqui, viu, Eduardo, falar já já. Tem coisa aqui que eu nem falei. Gente, Deus fala de quando você vai para a guerra, levar uma pá para o lugar onde você defecar, não ficar sujo. Gente, Deus fala assim de coisa, e cada Detalhes, coisa. né? Os detalhes, né? Ele vai no detalhe, ele se preocupa com você em tudo. Às vezes você fica pensando, minha maquiagem, meu cabelo, minha roupa. Deus está preocupado com as suas ações e mais ainda com o seu coração. É impressionante como a gente precisa colocar isso no nosso entendimento, né? Que Deus está olhando e não é só a respeito de regras, né? É o seu ser. Eduardo, vamos lá, fala aí alguma coisa. Você está aqui acordado Boa, agora para falar isso, vamos bom embora. dia, pessoal, tudo bom? Eu fico impressionado quando a gente lê assim, o Pentateuco, né? Eu sou advogado e você acaba Lá em vendo que cima tem várias uma leis do caixa de Código brinquedo. Civil hoje eles estão completamente embasados aí no Pentateuco. Então, Deuteronômio, Números e Levítico puxa muito para isso, Isso. que você vê esse regramento. Eu tive uma amplitude dessa visão hoje, porque eu nunca tinha parado para pensar em princípio e principalmente de autoconservação, né? Você vê aí Deus o tempo todo, desde os passarinhos de Ana, do cuidado do passarinho de Ana aí, até alguma mais, mas você vê o tempo todo que ele está buscando a conservação do ser humano, né? O tempo todo um regramento moral, ético, mas também uma questão da conservação, tanto a conservação do povo de Israel, ele se manter puro, ele está o tempo todo lembrando dele, olha, você já caiu uma vez, você já adorou outros deuses, segura a onda aqui, se mantém puro, não se mistura, não busca. Quem já teve alguma coisa, evita de você fazer parte aqui da Assembleia como um todo, mas é o tempo todo essa busca da conservação e da unidade, né? A gente fez esse último mês de. A gente está em maio, abril, né? Abril da Devocional Tour foi sobre obediência, né? E você pega o tempo todo, ele está puxando aqui para obediência. Obedeça aos meus mandamentos, obedeça aquilo que eu quero. E a gente não vai obedecendo, a gente vai caindo. E a luta o tempo todo de voltar para essa obediência, esse estado de conservação, da gente manter e da gente se manter cada vez mais puro, né? O coração da gente está puro segundo o dele. Então, eu acho que o que ficou muito para mim foi isso. Já falou aqui a questão da regra do questão do casamento, da não dessa questão hoje que está em voga tudo, a gente querer o Deus que a gente quer, né? O nosso Deus, é não a gente adequar a nossa vida, a gente obedecer ao Isso. que Ele quer para a gente, mas o que a gente quer dele, né? A gente quer um Deus pessoal. A gente não quer esse Deus real que quer o tempo todo puxar a gente para Ele. A gente quer o Deus que atende aos nossos requisitos, aos nossos desejos. Eu acho que aí ele vai quebrando isso um pouquinho e vai dizendo, ó, obedeça aqui o regramento aqui como um todo. E vários desses regramentos se tornaram hoje lei, né? O Código Civil da gente hoje, e o italiano como um todo, é tudo baseado nisso aí. Verdade, é verdade. E a obediência, ela traz a bênção e você vai percebendo isso. Quanto mais você, é como a Bíblia, quanto mais você lê, mais você quer ler. Quanto mais você obedece, mais você quer ver obedecer. Porque Deus vai reafirmando tudo isso na nossa vida. Opa, aqui, ó, Ana. Olha a concorrência, Ana. Olha a concorrência, Ana. Coisa mais. Oh, meu Deus, o meu netinho dormiu, senão estava aqui também. Começamos com o início e terminamos. Dormiu. Como é o nome dele, Eduardo? Joga, Joaquim. Joaquim. Joaquim, E coisa ele mais parece com o linda. Benny, né? Que ele é lourinho, lindo. É, ó pra isso. Joaquim, lindo.
Enfim, Manda um beijo gente, para mamãe. terminamos aqui. O pastor, acho que caiu, ele estava aqui antes na reunião que eu vi. Então, Aninha, tu termina a gente aí em oração. Olha, Termino, termino. choca! Ó, Isso. e eu falei, eu fiquei tão fixa nesses princípios e tudo, mas eu esqueci de falar. E eu amei que na Bíblia fala desse negócio dos passarinhos, da mãe do passarinho, que não mate a mãe. Meu Deus do céu, quando eu vi isso, eu fiquei, Jesus, tem na Bíblia, é Eu fiquei sobre isso. encantada com a história da BNT. Pense no Deus da engenharia, Porque, sabe olha, se tem tudo. uma. Eu vou confessar aqui, se tem uma coisa que eu odeio, eu fico assim, irritada, é quando eu vejo aqueles homens com aquelas gaiolas logo cedo buscando passarinho para prender. Eu acho aquilo terrível, dá vontade de dar um chute na gaiola, não no homem, na gaiola, né? Porque assim como a gente, Deus criou todas as coisas e a gente precisa preservar, a gente precisa cuidar e não aprisionar, porque passarinho não foi feito para ficar preso na gaiola. Assim como a gente não foi feito para ficar preso em pecado, a gente foi feito para a liberdade, né? Então, eu vou orar aqui, né? Ah, Senhor, obrigada, Jesus, por esse estudo. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que criou o universo, criou todas as coisas, e o Senhor cuida de cada coisa nos detalhes. Obrigada porque o Senhor deixou na Bíblia escrito, Senhor, coisas tão tão simples assim da nossa vida, Pai, mas são princípios tão relevantes, Senhor, que se a gente obedecer, a gente vai colher os melhores frutos dessa terra, Senhor. Então, nos ajuda, Pai, a obedecer a tua palavra, a ter uma vida íntegra, a sermos honestos, a olharmos mais para o outro do que para nós mesmos, Senhor. Nos ajuda a aplicar essa palavra na nossa vida, Senhor. Não deixa que a tua palavra ela entre por um ouvido, saia pelo outro, mas eu oro para que nossos corações, os corações daqueles que vão ouvir esse estudo através do YouTube, possam, Senhor, ser como um jardim, assim, o coração deles, onde essa semente da boa palavra seja semeada e que venha frutificar, Senhor. Nos ajuda, Deus, a cuidar desse jardim que é esse mundo, a fazer a diferença. Às vezes a gente espera que o outro faça, um governante ou uma liderança, mas se cada um fizer a sua parte, Senhor, eu creio que a gente vai habitar sim num mundo muito melhor, Deus. Obrigada, obrigada por esse estudo, obrigada pela vida de Kátia, obrigada por esse domingo e obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, povo. Amém. Vamos seguir isso aqui. Tchau, Beijo, Joaquim. Joaquim. Tá vendo, Kátia? As crianças, ó. Tô Começamos vendo, com daqui a pouco Bene e eu vou me terminamos mostrar também.